Vamos meditar no livro de Josué, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Os irmãos que encontraram Josué 6, de 1 a 5, se coloquem de pé, por favor. Amém? O texto diz o seguinte, tem por título, a destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entregarei na tua mão o seu rei e os seus valentes, pois todos os homens de guerra rodearão a cidade, cercando-a, uma vez assim feita, por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e disse-lhe: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante do Senhor passaram e tocaram as trombetas e a arca da aliança do Senhor. Amém, queridos? Os irmãos podem sentar. O tema da mensagem desta manhã é guerreamos e vencemos quando guerreamos com o Senhor. Queridos irmãos, todos aqueles que guerreiam com o Senhor nosso Deus, do lado do Senhor nosso Deus, geralmente são vencedores. O versículo 1 nos apresenta o primeiro desafio, onde diz: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Observe que qualquer um podia ver que era impossível entrar naquela cidade. Era uma missão impossível, porque era uma cidade muito bem protegida por uma muralha enorme, e pode-se dizer uma muralha intransponível. Mas para o nosso Deus não existe impossível, para o nosso Deus não existe impossibilidade. Mas por outro lado, nós vamos observar o que Deus dissera a Josué. Ele diz a Josué no versículo 2, diz: então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Queridos irmãos, aos olhos humanos, era impossível Israel conseguir penetrar aquela cidade. Aos olhos humanos era impossível acontecer algo naquela cidade, mas Deus diz que entregaria, meus irmãos, a cidade na mão de Josué, que entregaria a cidade, entregaria o seu rei, entregaria os seus valentes. E Deus, Ele quando promete, Ele cumpre. O que nós fazemos quando que vemos? O que você faz?
Quando o que você vê não tem nada a ver com o que Deus falou. O que é que você faz quando você vê algo, é impossível aos olhos humanos, Deus te fala uma coisa, mas você com seus olhos humanos vê outra, completamente diferente. E assim foi com Josué, certamente, que Josué ainda não conhecia as muralhas. Os espias conheciam, mas Josué ainda não tinha visto. Certamente quando Josué chega na cidade, chega nos arredores da cidade e se depara com aquela muralha grandiosa, se o homem não tivesse fé, ele desistiria, ele dizia: não, meu Deus, não pode acontecer nada. Você já teve a experiência de sentir Deus te mandando você dar algo, entregar algo, mas você pensar que você precisava daquilo também. Isso aconteceu comigo em um ônibus, meus irmãos. Deus, quando manda, Ele garante. No ônibus aconteceu isso comigo. Uma mulher entrou pedindo, uma senhora entrou pedindo ajuda, e eu sentado na frente, e eu só tinha aquele dinheirinho no bolso, aquele trocado na carteira. Eu disse: não, eu só tenho esse aqui, eu só tenho esse dinheiro, eu não vou dar. E a mulher entrou e foi lá para o fundo. Quando a mulher chegou lá no fundo, chega ao meu ponto, e Deus falou ao meu coração: entregue, dê a ela, entregue a ela o que está na sua carteira. Eu aí tirei, não dava tempo, que hoje estava cheio, entreguei a mulher do meu lado, disse: por favor, entregue essa senhora. A mulher disse: mas o senhor não deu quando ela entrou? Eu disse: mas agora Deus mandou eu dar. O nosso Deus é assim, Ele fala conosco, e Deus, quando fala, meus irmãos, precisamos obedecer a Ele, precisamos entregar a Ele aquilo que pertence ao Senhor. Então Josué teve que tomar uma decisão. É uma decisão difícil diante do impossível, diante da muralha, diante das dificuldades. Ele teve que acreditar em Deus e seguir as suas instruções. Era preciso muita fé para continuar naquela batalha, porque ele sabia que o seu exército não tinha condições e não tinha capacidade de penetrar aquela cidade, pois a cidade estava completamente fechada. Em nossas vidas, muitas vezes, também temos que tomar decisões que aos nossos olhos parece impossível. Temos que tomar decisões que aos olhos humanos não vai acontecer nada, mas eu quero dizer, temos que acreditar nas promessas de Deus, porque Deus, quando Ele promete, Ele garante. Às vezes a gente pensa que é algo impossível. Isso aconteceu, eu tenho uma outra experiência em relação a isso. Quando eu fui participar da seleção no SESI há 12 anos atrás, quando estava no momento da seleção, quando chego lá, eu me deparo com 11 pessoas, era uma vaga para coordenador de segurança, 11 pessoas com curso de gestão de segurança, e eu fazendo teologia. Eu digo: meu Deus do céu, como é que pode? Alguém que está fazendo teologia vai concorrer a uma vaga de coordenador de segurança para a área de segurança. Mas eu quero te dizer, o nosso Deus é o Deus do impossível, é um Deus que pode todas as coisas. O entendimento humano, aquela vaga era de um daqueles homens, mas Deus disse ao meu coração: essa vaga é sua. E o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus, quando fala, Ele garante, meus irmãos. Então eu quero te dizer que em nossas vidas, muitas vezes, também temos que tomar decisões, temos que enfrentar coisas que aos nossos olhos parecem impossível, aos olhos de Josué, aos olhos do exército de Israel, aos olhos dos guerreiros de Israel. É uma missão impossível, mas para o nosso Deus não existe impossível. Para o nosso Deus tudo é possível, aquele que crê. Então vamos ler uma passagem de Hebreus, fundamental para quem deseja, deseja aprender a caminhar na vida de vitória, rompendo as muralhas da vida. Josué, em Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 39, diz o seguinte: Hebreus 10, 35 a 39, os irmãos podem abrir a sua Bíblia aqui, eu vou fazer a leitura, por favor, para você acompanhar essa leitura. É uma leitura digna de se ler, é uma leitura que desperta a nossa fé. Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39, diz: por isso, não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar
de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebem o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que virá, e não demorará, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Assim sou eu e você. Nós não podemos retroceder. Observe que o texto diz de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebe o que ele prometeu. Eu quero te dizer, meus irmãos, nesse texto aqui existe uma condição. Você, para receber as bênçãos de Deus na sua vida, você precisa obedecê-lo. Você precisa viver na vontade dele, precisa viver na palavra dele, precisa estar vivendo sobre a palavra. Então há muitos em que podem ter fé. Eu quero dizer que a fé salva, a fé ela salva, isso é verdade, mas não qualquer fé em qualquer coisa, não é qualquer fé que salva, não é qualquer fé em qualquer coisa, não é fé nos ídolos, não é fé nos ídolos feitos de barro, não é fé em Buda, não é fé em Shiva, não é fé em Zoroastra, não é fé em Zeus. Eu quero dizer que em qualquer um deles, nenhum outro, porque são apenas mitológicos, mas muitas pessoas creem nesses seres mitológicos, atribuem uma posição, queridos irmãos, de imerecida a uma divindade mitológica, mas não creem no verdadeiro Deus. Para sermos justos diante da presença de Deus, não há nada que possamos fazer, não existe coisa que eu possa fazer, qualquer atitude minha não me justifica diante de Deus. Deus nos torna justos, é através da fé, mas é através de fé em Jesus Cristo. Não é fé em Zeus, não é fé em Buda, não é fé em Zoroastra, mas é fé em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Precisamos ter fé nele, e a nossa fé nele, se cremos, queridos irmãos, faremos maravilhas. Então esse é o único meio de nos habilitar para chegarmos à presença desse grande Deus, é a fé em Jesus. Eu quero dizer, mas fé em quem? Fé em Jesus, em seu sacrifício por nós, é fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque eu quero dizer, Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós. Então, na passagem de Hebreu que lemos, eu quero te dizer que podemos observar três razões, que nos indicam porque tanta gente desiste cedo demais. Existem pessoas que desistem, muitos têm desistido da sua caminhada, não perseveram até a vitória chegar, e assim não recebem a promessa de Deus. Para que recebamos a promessa de Deus, é preciso perseverar, é preciso continuar firme na palavra, é preciso não recuar, mas muito tem recuado, porque muitos desistem cedo demais. Primeiro, muitos desistem demais porque tem a sua visão bloqueada pelo tamanho da dificuldade. Observe que Josué poderia ter desistido ali, Senhor, nós não vamos conseguir penetrar, mas observe o que Deus realizou naquele lugar. Na sétima volta, queridos irmãos, no sétimo dia, todo dia eles davam uma volta, mas no sétimo dia eles deram 7 voltas sobre aquela cidade, sobre aquelas muralhas, e na sétima volta, quando as trombetas tocaram, quando os guerreiros começaram a gritar, as muralhas caíram, as muralhas ruíram. E eu quero te dizer, as muralhas que estão diante de você, as muralhas que estão impedindo você de alcançar o seu objetivo. Eu sei que todos nós temos propósitos, todos nós temos objetivos, mas tem algumas muralhas impedindo. Eu quero dizer, clame ao Senhor, glorifique a Deus, exalte a Deus, que as muralhas cairão, as muralhas ruirão. Eu quero dizer, queridos irmãos, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava, a cidade estava completamente fechada. A cidade estava, eles estavam com medo de Israel, a fama de Israel já tinha chegado até o povo de Jericó. Eles sabiam quem era aquele povo, eles sabiam que era um povo vencedor, eles sabiam que era um povo que não tinha perdido nenhuma batalha, eles sabiam que o povo de Jericó, naquele momento ali, sabia que Israel era o
povo do Deus Todo-Poderoso. Foi por isso que Raabe, ela dá guarida aos 2 espias. Ela disse: eu sei que essa cidade pertence a vocês, porque o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Então era o Deus que era o dono da cidade. E outro detalhe, de todas as boas promessas que ele deu do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas as promessas foram cumpridas. Deus sempre cumpriu as promessas que fez a Israel. E eu quero te dizer uma boa notícia nessa manhã: você pertence a Israel, porque a sua pátria não é essa pátria, a sua pátria é a pátria celestial. Então não seria esse que Deus, não seria essa que Deus iria falhar, não seria nessa hora que Deus iria falhar, não seria com Josué que Deus iria falhar. Deus não é homem para que minta, querido. Quando Deus promete, Deus cumpre. A palavra dele sempre é cumprida. Então o Senhor nosso Deus, ele tem várias bênçãos reveladas na sua palavra para nós. E eu quero te dizer, tenha certeza que todas elas, no momento determinado por Deus, elas se cumprirão na sua vida em nome de Jesus. As promessas de Deus se cumprirão para você. A palavra de Deus não volta vazia. Então muitos desistem cedo demais, porque parece não estar havendo progresso algum. Às vezes aos olhos humanos, poxa, eu tenho pedido isso há tanto tempo, mas nada acontece, nada muda, as coisas continuam a mesma coisa. Mas é um momento de esperar, às vezes é um momento de aguardar, às vezes é um momento de dar um tempo, e Deus está reservando algo para você, mas é preciso ter paciência, tudo no tempo de Deus. Observe, paramos antes e não perseveramos com os nossos olhos, não vemos as coisas melhoradas. Mas eu quero te dizer que o não de Deus é um sim para nós. Quando Deus diz não a você, quando você pede algo e continua tudo a mesma coisa, é um sim de Deus, aceite como sim. Observe que Josué, capítulo 6, versículo 3 e 4, eu queria que alguém lesse aí, por favor. Josué, capítulo 6, versículos 3 e 4, por favor. Amém? Pois todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim farei por 6 vezes. E 7 sacerdotes levarão 7 bozinas e os carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as bozinas. Observe que para que as muralhas caíssem, Deus não precisou de tratores para ir bater lá na muralha. Deus não precisou de dinamite, simplesmente que eles clamassem ao Senhor. Eu quero te dizer nessa manhã, para as suas muralhas que tem lhe aprisionado, que tem impedido de você alcançar o seu objetivo, para que essas muralhas caiam, é bastante glorificar a Deus. Então muitos param antes da hora, sem saber que a próxima volta é a última. Eu lembro de Naamã. Ele deu 6 mergulhos, ele queria parar, ele tentou parar. Primeiro, Naamã nem pensava em dar os 7 mergulhos. Às vezes, queridos irmãos, Deus nos ordena algo, a gente desiste, a gente não faz, a gente desobedece. E observe que tem uma condição, é preciso obedecer. Então, queridos irmãos, muitos param. Você só saberá se perseverar, você só conseguirá se continuar firme no seu propósito. Então não podemos parar. Se Deus nos diz para marchar, marchemos. Eu fico imaginando quando eu leio esse texto, se é uma pessoa sem muita fé, ia dizer, não vai acontecer nada, essas muralhas jamais poderão cair. Ao olhar humano, jamais cairia, mas Josué obedeceu. Foram 6 dias, no 7º dia, ele poderia dizer, será que estamos dando viagem de balde? Será que essas voltas que estamos aqui vai resolver alguma coisa? Então, muitos desistem cedo demais porque não entendem os processos de Deus. Em tudo tem um processo, Deus tem um processo em tudo. O versículo 4 diz, no 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. Então Deus estava aqui mostrando a Josué o processo de como as coisas deveriam acontecer. Foi assim com Noé para construir a arca, foi assim com Moisés para tirar o povo do Egito, foi assim com Josué, foi assim com todos os grandes homens de Deus. É assim
assim na minha vida e é assim na sua vida. Deus, Ele tem tudo elaborado para a sua vitória. A sua vitória é certa, então os processos nos preparam para a conquista. Nada é em vão, nada é à toa. Deus, Ele tem um projeto em tudo. Observe que Jesus, queridos irmãos, para tirar Lázaro, para fazer Lázaro se ressuscitar, Jesus não chegou lá assim e foi logo metendo a mão, não. Jesus, ele foi cauteloso. Jesus procurou Marta e Maria e disse a elas que tivessem fé. Jesus, no processo, Jesus fazia todas as coisas. Jesus não fazia nada em vão. Jesus, quando foi libertar aquele homem gadareno, Jesus primeiro, Jesus queria mostrar a eles quem era que estava naquele homem. Jesus poderia chegar no gadareno e dizer assim, saia, e os demônios sairiam. Não, Jesus, ele tinha um processo em tudo. Existe um processo na minha e na sua vida. Às vezes o processo está em andamento para chegar à nossa vitória. Então não podemos parar. Se Deus nos diz para marchar, marchemos, continue marchando, não desista. Então muitos desistem cedo demais porque não entendem os processos de Deus, meus irmãos. Eu quero dizer que a perseverança é a grande amiga da superação. Então persevere. Quando você persevera, você vence. Quando você persevera, você vence as dificuldades. Então, começar e parar, não terminar e desistir no meio do caminho, esse é um comportamento do inimigo. É um comportamento de Satanás. Satanás quer sempre nos parar. Ele quer que nós não alcancemos os nossos objetivos. Ele quer impedir de chegarmos à nossa bênção. Eu quero dizer que muitos não alcançam, meus irmãos, as promessas de Deus porque não perseveram. É preciso perseverar. É preciso continuar buscando no Senhor. Então, para Deus, mais importante do que transformar as circunstâncias, meus irmãos, é transformar cada um de nós para nos fazer vencedores. Então Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar a minha vida, Deus quer te fazer um vencedor, mas para te fazer um vencedor, Ele tem um propósito. Eu quero te dizer que para isso talvez estejamos precisando colocar mais foco no resultado. Às vezes você tem buscado algo, você tem objetivos, você tem propósito, mas coloque foco. Observe que Josué colocou o foco. O objetivo de Josué era derrubar as muralhas. E eu quero te dizer nessa manhã que as muralhas que te aprisionam, as muralhas que impedem Deus de operar maravilha na sua vida, as muralhas que te impedem de alcançar a sua vitória, eu quero te dizer que o Senhor, Ele está sempre pronto a te dar a vitória. Que nessa manhã, esse grande Deus, esse Deus todo-poderoso, e a grande lição da vida, queridos irmãos, o resultado é a responsabilidade de Deus, mas obediência nossa. É preciso obedecer. Quando obedecemos, alcançamos. Então é preciso obedecer ao Senhor. Que nessa manhã, o Senhor nosso Deus possa estar trabalhando na nossa vida, no nosso coração, para que as muralhas que impedem de alcançarmos o que nós almejamos, o que nós temos buscado, ela comece a ser rachada nessa manhã, em nome de Jesus, e que em breve nós possamos ver as muralhas no chão e possamos alcançar a nossa vitória. A vitória de Israel foi Jericó. Eles alcançaram, o rei foi entregue na mão de Israel, os soldados dele, os guerreiros dele foi entregue. E eu quero te dizer, o exército que te impede será entregue na sua mão e você será mais do que vitorioso, porque é esse Deus que nós cremos e é esse Deus que nós adoramos. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe, e nos dê a sabedoria e dê entendimento para vermos a vitória que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Nessa hora nós vamos orar. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele. Eu vou pedir ao nosso irmão Jonas que esteja orando nessa hora, agradecendo a Deus e pedindo a Ele que possa nos abençoar e nos dar a vitória que estamos aguardando, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma vez, agradecendo por tudo que foi feito, por tudo que foi falado, por tudo que a gente tinha guardado na final do nosso coração. Obrigado por essa palavra, Deus, que a cada dia que venha, Pai, colocar em prática, crer e confiar que vai acontecer. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, um dia na tua presença, Pai, que essa palavra não fique só aqui, Senhor. Que a gente leve conosco para todo local, todo momento que a gente tiver, estar
está vivendo em primeiro lugar e passando. Continua nos guardando, abrindo a nossa mente e a gente nunca vai esquecer que a gente nunca vai deixar de ser discípulo. Para cada dia a gente está aprendendo mais de Cristo. Amém. Só quem sabe todas as coisas do Senhor, Pai. A cada dia a gente aprende uma coisa mais nova do que a outra. Amém. Pai, que a gente venha colocar em prática e confiar que a vitória é do povo de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É no nome de Jesus. Pai, a Amém. Pai eterna do Senhor de Deus, eu quero te agradecer também, Pai, por este momento que o Senhor está nos dando, Deus. Muita gente não está aqui neste lugar e nós estamos aqui para a honra e glória do teu nome. Amém. Continua nos usando aonde a gente estiver, Pai. Nós estamos saindo a pouco distante do Novo Horizonte, para que o Senhor esteja nos usando naquele lugar que teu nome seja glorificado. Amém. Que a gente abra a boca, mas quem vai falar é o Espírito Santo. Amém. E que alma naquele lugar, Pai, venha se render e agora seja sempre para ti. Amém. Em nome de Jesus, tudo que eu te peço e já te agradeço. Amém. E glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, com essa seleção nós estamos despedidos. Né? Eu só queria avisar, próximo domingo pela manhã nós teremos assembleia. Né? Os irmãos estão despedidos em nome de Jesus e os diáconos permanecem na casa. Está aberto lá? Ah, deixa eu dar a chave. Está na mão, né? Vamos lá. Não vai estourar o alarme.